Você já pensou por que que é tão difícil mudar o seu estado mental quando você está deprimido? Por que que é tão difícil mudar um hábito? Por que que é tão difícil deixar um vício? Isso tudo acontece porque existe o fator crítico. Na nossa primeira infância, a gente é uma esponja e ali estamos sendo programados. A gente está absorvendo toda a forma que a gente vai reagir ao mundo a partir dali. Então a gente pega as referências dos nossos pais, nossos avós, dos nossos professores, das pessoas mais próximas, a nossa relação com os outros amigos. Ali a gente vai formando uma interpretação do mundo. Quando a gente está por volta dos 7, 8 anos, começa o amadurecimento da mente e começa a formação do fator crítico. Nessa fase, a criança começa a deixar de acreditar no Papai Noel, ela começa a deixar aquele mundo de fantasia que ela vivia até ali. Até os 7 anos, mais ou menos, aquilo tudo ela aceitava como verdade e essa programação vai sendo formada. Nos 8 anos, forma-se o fator crítico. O fator crítico da mente consciente, da mente racional, ele é um conceito teórico. A gente pode interpretar ele como sendo um porteiro de uma balada. E ele vai começar a filtrar quem entra nessa festa e quem não entra. Quando você está fazendo uma festa do branco, o porteiro vai chegar, supondo, chega uma pessoa de preto, de vermelho, de verde, uma cor qualquer, e ele vai olhar e falar, não, você não está vestido de acordo com o que está ali dentro. Então, a sua mente, ela só vai permitir que entre aquilo que tem no conteúdo. Um exemplo comum é uma pessoa com depressão. Ela está triste, ela está desanimada, ela está para baixo, e aí chega alguém que fala assim, nossa, mas você é tão lindo, a sua vida é boa, você tem pessoas que te amam, você é uma pessoa incrível, todo mundo gosta de você. O fator crítico olha para aquilo e lá dentro tá uma tristeza tremenda. Aí ele fala, não, é até irritante para quem tá ouvindo, né? Quem tá triste, tá para baixo, fala, essa pessoa acha que é fácil, acha que a minha vida é fácil. E aí já aquilo é totalmente repudiado, aquela sugestão não entra. Se ao contrário chega alguém e fala assim, não, mas você tem razão, a vida é muito difícil, o país está difícil, as oportunidades estão ruins, você tem toda a razão de estar desse jeito, eu entendo, tô assim também. O fator crítico olha aquilo e fala, não, é isso mesmo? Né? Então, a gente vai se juntando aos iguais na vida e a gente vai aceitando sugestões iguais, nosso algoritmo vai ficando igual a isso, a gente só começa a ter brincadeiras autodepreciativas, porque aquilo, costumo dizer assim, que é a nossa boca é a que está mais próxima dos nossos ouvidos. A gente começa a ter uma fala muito autodepreciativa, porque é assim que você se sente. E o seu fator crítico olha para tudo aquilo e fala, é isso mesmo. Porque é assim que ele enxerga a vida. Por que que é tão difícil deixar um vício? Muitas vezes a gente interpretou aquele amor, carinho com álcool, por exemplo. Eu peguei um caso assim, o pai da minha paciente, ele era muito sério, muito introvertido, muito distante emocionalmente, mas quando ele bebia, ele ficava extremamente amoroso. Então, a interpretação da criança dela foi: pessoas que bebem são felizes e são amorosas. Então, ela tinha um comportamento de beber. E ela não sentia que tinha um problema com álcool. Quem percebia eram as pessoas que estavam próximas. Ela foi para o tratamento meio incrédula de que aquilo era um comportamento que realmente trazia um problema para ela. E quando ela percebeu isso, essa associação, ela conseguiu deixar aquilo para trás. Mas até ali, a interpretação que ela tinha na vida é que álcool é uma coisa boa. E todas as vezes que ela estava numa situação social que tinha álcool, o fator crítico falava assim, pode beber, você merece, né? Você merece, você trabalha muito. E a gente tem várias falas para justificar um vício. Eu paro a hora que eu quiser, enfim, é tudo isso, mas ela não sentia o problema, porque dentro dela aquele comportamento estava associado ao amor que ela recebia do pai dela. O fator crítico, portanto, ele só aceita
o que é igual ao conteúdo. Da mesma forma, eu digo, então estamos condenados? Estamos condenados a ter o mesmo comportamento o resto da vida? Não. A hipnose, ela é usada exatamente para isso. Ela dribla esse porteiro, né? Ela baixa o fator crítico. Existem outros meios de baixar o fator crítico, mas esse é um método terapêutico para fazer isso. Quando esse fator crítico baixa, que a gente dribla o porteiro, a gente consegue fazer a nossa mente racional e a nossa mente emocional terem uma conversa, como foi a dessa paciente, né? Quando ela conversou com o eu do passado dela, ela percebeu essa associação. E aí a gente trabalhou ressignificando aquela interpretação errada e mudando a programação. Eu chamei ela para observar na infância o comportamento da mãe e da avó, que eram pessoas que a amavam e que não bebiam, e que eram sempre amorosas. E o pai dela, ao contrário, quando ele saía do estado alcoólico, ele voltava a ser a pessoa introspectiva que ele era. Mas colocando a lógica, né, da mente racional para dentro da mente emocional, ela percebeu que mãe e vó que não bebiam eram sempre amorosas, né, e que aquela interpretação que ela tinha dado era errada, mas que estava tendo reflexos na vida dela. Então, se você está preso em algum comportamento ou em alguma crença, a hipnose, ela é uma ferramenta muito poderosa e que ela pode realmente te ajudar a transformar a sua vida. Gostou do conteúdo? Deixa suas dúvidas, me segue nas redes sociais, dá like no vídeo, compartilha com pessoas que precisam, que você acha que precisam desse conteúdo, talvez isso diga alguma coisa a elas. E eu espero que você tenha uma linda vida.